Olá pessoal, bem-vindos à primeira aula do nosso curso de Lógica de Programação utilizando linguagem Java. Nesta aula nós vamos começar por responder a questão o que é uma linguagem de programação e compreender a diferença entre uma linguagem de alto nível e de baixo nível, conhecer a linguagem Java e suas principais características e compreender os termos JRE e o JDK. Uma linguagem de programação pode ser facilmente percebida como uma forma facilitadora de se passar instruções a um computador. No início do surgimento dos computadores, os programadores eram os próprios cientistas e engenheiros de ciências de computação que possuíam grandes conhecimentos em hardware. Hoje o processo de programação era um processo complexo e bastante sofisticado, pois a programação era feita diretamente no hardware de acordo com as especificações de cada CPU. Com a evolução do ramo da programação, foram surgindo os conceitos de programação de alto e baixo nível. As linguagens de alto nível são todas aquelas que se encontram mais próximas da linguagem e da percepção humana. As linguagens de baixo nível são todas aquelas que se encontram mais próximas das linguagens de máquina. Alguns exemplos de linguagem de baixo nível são a linguagem Assembly e a linguagem de máquina, esta última que é dada em códigos binários. Os exemplos de linguagens de alto nível são o Java, o Python e o PHP. Algumas das principais características da linguagem Java são a multiplataforma, pois o único código-fonte escrito na linguagem Java pode ser utilizado para a criação do mesmo software em diferentes plataformas, web, desktop ou mobile para Android. O compilador é a ferramenta do Java responsável por converter o código-fonte do arquivo Java em bytecode, um formato protegido que é utilizado pelo interpretador para interpretá-lo e passar para a CPU para que a possa executar. O interpretador é a ferramenta do Java responsável apenas por converter o bytecode no formato específico de código de máquina da CPU. A linguagem Java é uma linguagem de programação de alto nível, pois esta se encontra mais próxima da percepção e da linguagem humana. E ao programar em Java não é necessário conhecer o código de máquina específico da CPU. O diagrama exibe uma das principais funções do Java Development Kit, que é um kit que contém as ferramentas necessárias para a criação de aplicações em Java, contém inclusive o compilador que é necessário para converter o código-fonte do Java em bytecode. Este diagrama exibe uma das principais funções do Java Runtime Environment, que contém o Java Virtual Machine, que é o interpretador do Java responsável por interpretar o bytecode em código de máquina específico da CPU. O Java Runtime Environment contém também todas as bibliotecas e classes nativas da linguagem Java. Este diagrama exibe o processo de execução do código de máquina pela CPU e a exibição dos resultados de processamento através de um dispositivo de saída.